Olá, meu amado, bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que Deus esteja te abençoando durante esse dia maravilhoso. Na nossa série de meditações, chegamos hoje ao Salmo de número 100, e é um salmo muito propício para o nosso dia a dia, né? Nossa vida diária. O salmo tem um título como Hino de Ingresso ao Templo, né? Como uma expressão de o que o povo de Israel, ao entrar no templo, né? Os motivos pelos quais, ou as atitudes, ações pelos quais eles deveriam ter ao entrar no templo, portanto, ao estarem reunidos para celebração, para o culto a Deus. Mas é também um salmo que se aplica à nossa vida diária, porque a nossa vida diária deve ser um culto a Deus. Então, trazendo ao contexto do Novo Testamento, onde não há mais a figura da presença de Deus somente no templo, mas sim no nosso coração e em todos os lugares onde a palavra do Senhor diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos, o Senhor estará ali presente. Então, na verdade, esse salmo deve ser a nossa maneira de viver, o nosso modo de vida. Então vamos ao salmo. O salmo de número 100, então, diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. 3 expressões nos chamam a atenção aqui nesse salmo, que deve estar constantemente no nosso coração. Primeiro, celebrar com alegria. Nós devemos celebrar a Deus com alegria. Nós devemos louvar, exaltar, glorificar a Deus com alegria. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos vários motivos para celebrar. Celebrar significa exatamente se alegrar, exaltar, exultar, glorificar, dar tributos, honra, louvor ao nosso Deus. A nossa vida deve ser um louvor a Deus. A nossa maneira de viver deve ser um louvor a Deus. Nós devemos sempre estar com a palavra de louvor ao nosso Deus no nosso coração. Segunda expressão que nos chama a atenção aqui é servir ao Senhor, e também com alegria. E a consciência que devemos ter, amados, de que nós somos servos de Deus. Nós nascemos para servir a Deus e também servir uns aos outros. Nós devemos prestar serviço ao Senhor. É muito interessante nós entendermos isso, porque nos nossos dias de hoje, a ideia de serviço, ela fica restrita a Deus. As pessoas acham que Deus é que deve nos servir. É que Deus é que deve fazer as coisas para nós. Deus deve nos abençoar, Deus deve nos dar carro, Deus deve nos dar dinheiro, Deus deve nos dar saúde, Deus deve nos dar tudo. Ele é que nos serve. Essa é a ideia das pessoas hoje em relação a Deus. Mas o que a Bíblia nos ensina é que nós é que devemos servir a Deus. Nós é que devemos prestar serviço a Deus, a nossa vida diária.
deve ser um serviço a Deus. De que maneira nós servimos a Deus? Nós servimos a Deus na igreja, com o nosso ministério, com os nossos dons e talentos. E às vezes você tem um dom que a igreja precisa e você está escondendo esse dom, você está deixando de exercer esse dom. Então você deixa de servir a Deus. Nós servimos a Deus quando também servimos as pessoas. Os nossos dons e talentos são para o serviço na igreja, são para o serviço a Deus no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Na sua empresa, onde você trabalha, você deve servir aos seus amigos, aos seus companheiros, como se estivesse servindo a Deus. Isso é a nossa vida diária. E a última expressão aqui que nos chama a atenção, amados irmãos, é ações de graças. Entrar por suas portas com ações de graças. Mais uma vez, ações de graça é ser grato, é dar o seu coração, a sua vida em gratidão a Deus, porque Ele te deu o seu Filho na cruz do Calvário. Ele conduziu Jesus e o próprio Jesus foi voluntariamente para a morte na cruz do Calvário. Isso, amados, é motivo de nós darmos graças ao Senhor, darmos ações de graças a esse Deus Todo-Poderoso. Então, o motivo de nós darmos ações de graças ao Senhor, nós encontramos no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Deus tem sido bom para conosco, e é isso que o texto diz. Nós devemos, então, celebrar, servir e dar ações de graças a Deus. E o versículo 5 diz, por quê? Por que nós devemos fazer isso? Por que devemos celebrar a Deus? Por que devemos servir a Deus? Por que devemos dar ações de graças ao Senhor? Por que devemos ser gratos a Deus? Então a palavra do Senhor diz, porque o Senhor é bom. O primeiro motivo pelo qual nós devemos servir, pelo qual nós devemos celebrar, pelo qual nós devemos ser gratos, é porque Deus é bom. No filme Deus Não Está Morto, há um pastor que tem uma frase que muitas vezes, ou que virou uma espécie de jargão na boca de muitas pessoas. O pastor dizia, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Mas eu quero te perguntar, você acredita nisso? Ou você está enfermo? Você acredita que Deus é bom? Quando você está sem dinheiro, você acredita que Deus é bom? Quando você está deprimido, com ansiedade, você acredita que Deus é bom? Essa pandemia que nós estamos vivendo, você acredita que Deus é bom? E é bom o tempo todo Deus é bom? Eu acredito, amados, eu acredito. Deus é bom. Deus é bom. Por isso nós devemos celebrar, servir e dar ações de graças. Mas o texto ainda diz outra coisa. Por que devemos servir, celebrar e dar ações de graças? Porque Deus é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Hoje pela manhã, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. A misericórdia do Senhor se renova dia a dia sobre a nossa vida. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Sabe esse momento que você enfrenta a dor? Sabe esse momento que você está ansiedade, deprimido, com angústia? Sabe esse momento que você está enfrentando e passando pelo vale? Você só está passando pelo vale, só está enfrentando essa dificuldade, e, portanto, só está vivo
porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. Então Deus é bom, Deus é misericordioso. Mas o texto ainda diz uma outra coisa, por que nós devemos celebrar, servir e dar ações de graças ao Senhor, ser gratos ao Senhor. Porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre e porque a tua fidelidade é de geração em geração. A fidelidade de Deus. Deus é um Deus fiel. A palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Uma vez que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E uma vez que Ele disse que nós pertencemos a Ele, ninguém nos tira das mãos dEle. Nem mesmo nós mesmos, nem mesmo o diabo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma vez que Ele prometeu nos levar de volta para Ele, Ele vai cumprir. Ele enviou o seu Filho Jesus, que aliás nós celebramos o nascimento desse Jesus agora, no mês de Natal, no mês de dezembro, no dia 25. Nesse mês nós celebramos uma das partes da fidelidade de Deus sobre a nossa vida. O envio do seu Filho, nascido de mulher, para ser o nosso Salvador. A fidelidade de Deus levou Jesus à cruz para morrer por mim e por você, porque Ele prometeu. A fidelidade de Deus levou o próprio Deus a ressuscitar Jesus, a vencer a morte, Satanás, a ressuscitar e estar no céu, intercedendo por nós. E a fidelidade de Deus vai também fazer com que o seu Filho volte à terra para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que pertencem a Ele, para buscar aqueles que um dia o confessaram como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer permanecer ou você quer estar com o Senhor? Você quer continuar no caminho do inferno ou você quer estar com Deus face a face? A escolha é agora, porque no dia não haverá tempo. Entrega a sua vida para Jesus, confia nele, e mais Ele fará. Deus é bom, Deus é misericordioso e Deus é fiel. Por isso, nós devemos celebrar, servir e ser gratos. Que Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer sobre ti o teu rosto e lhe dê a paz. Fica com Deus.